Isa, vem para cá para a gente analisar essas duas vertentes. Você trazia já um pouco do que os ministros do Supremo acharam, eu trouxe ali o entorno mais próximo, né, o núcleo pessoal de convivência do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma análise que, não trouxe grandes surpresas ali, a forma não foi muito boa, mas pelo menos também na visão deles não trouxe elementos diferentes do que já estava previsto, do que ele já vinha dizendo, né? Luísa Martins, agora, na sua avaliação, né, o que acontece a partir deste momento em que, na visão dos advogados, né, de pessoas que auxiliam o corpo jurídico do ex-presidente, eles conseguiram um feito, que foi apresentar contradições, as contradições do ex-ajudante de ordens, era essa a mira inicial de todos eles, e dois pontos chamam a atenção, que estão sendo explorados politicamente, pelo menos no discurso desses bolsonaristas, que é quando o Celso Vilardi pergunta sobre a existência de um iPhone, dando a entender que o Mauro Cid poderia ter escondido esse aparelho celular, não teria sido apreendido pela Polícia Federal, e quando ele faz menção ao uso de redes sociais, a um perfil com o mesmo nome da esposa do Mauro Cid. Além disso, também, estou me recordando, tem, é claro, toda a divergência do Braga Neto com o Mauro Cid em relação ao dinheiro que teria sido entregue numa caixa de vinhos, a origem e se de fato, né, como sustenta Mauro Cid, o dinheiro chegou pelas mãos do Braga Neto. Quem mandou enviar de fato esse dinheiro e qual é a versão que se sustenta, a dele ou a do ex-ministro de Jair Bolsonaro? É possível que os ministros se debrucem sobre essas lacunas agora, Luísa? Possivelmente sim, Tainá. Agora começa, né, uma etapa em que foi aberto um prazo ali de alguns dias para que as próprias defesas possam comunicar ao Supremo ou pedir à PGR diligências que entendam que sejam complementares a esse respeito. Nesse ponto, algumas dessas reivindicações, né, dessas lacunas podem ser abordadas pelas defesas nessa fase. E aí, depois de terminada essa etapa, né, da investigação, vai abrir o prazo para as alegações finais, que também são um momento chave para que as defesas e também a PGR, o próprio delator também tem o direito de apresentar esses memoriais, apresentem um detalhamento, né, um documento minucioso com tudo que eles entendem, pormenorizado, com documentação, com parte do que foi dito pelas testemunhas ou pelos outros réus, né, tudo isso pode ser colocado por escrito e de uma forma mais bem organizada, sem a pressão de um interrogatório ao vivo, para tentar convencer ali os ministros da tese que os advogados entendem que deve prevalecer, que, por certo, é a absolvição dos seus clientes por essa tentativa de golpe de Estado. Então, essas lacunas podem vir a ser discutidas, né, agora, a partir de agora, né, com essa nova fase que se inaugura no processo. Agora, a delação de Mauro Cid e o interrogatório de Mauro Cid, que foi o primeiro de todos justamente por ele ser o delator, ele precisa falar primeiro para que os demais pudessem ter o direito de se defender, eventualmente, do que ele falasse, foi visto também com essa perspectiva de que aconteceu dentro do esperado, né? Até viram que Cid foi esquivo em alguns momentos e se mostrou até um pouco constrangido, principalmente na hora de responder perguntas dos advogados dos réus que ele mesmo delatou, né? Mas, de uma forma geral, também afirmaram, essas fontes, né, que acompanharam os interrogatórios, afirmaram que o Mauro Cid, ele deu informações que não divergem do que ele já disse nos depoimentos que deu à Polícia Federal no âmbito do seu acordo de delação premiada e fazem reforçar ali, né, nos bastidores do Supremo e também da PGR, que a denúncia, ela tem a delação de Mauro Cid como um elemento de prova, mas não pode, pela lei, pela jurisprudência do Supremo, não pode haver uma condenação com base apenas na palavra do delator. Então, por isso que Paulo Gonet faz questão sempre de apontar
fez questão de apontar na denúncia apresentada ao Supremo que vários outros elementos acabam confirmando a delação de Cid, né? Manuscritos, planilhas, arquivos, mensagens de aplicativo que foram interceptadas, né? E isso acaba, de alguma maneira, fortalecendo a delação. E existe um ponto que certamente vai ser abordado pelas defesas dos réus, que é o fato de Cid ter narrado algumas questões em outros inquéritos que acabaram não se comprovando, como foi o caso da falsificação do cartão de vacinação das joias sauditas, que acabaram arquivadas, né, pela PGR, justamente porque não se conseguiu chegar a novas provas que pudessem confirmar a delação de Cid. Então, obviamente, as defesas dos réus devem se valer dessa fragilidade para tentar, de alguma maneira, insistir na tese, né, de que o delator está mentindo para os investigadores. Se Mauro Cid estiver mentindo, só para concluir, se isso ficar comprovado, Mauro Cid vai ser julgado e condenado como os outros, se for o caso de se entender pela condenação, mas aí ele perde os benefícios que foram acordados com a PF no âmbito do seu acordo de delação.